Sabe, tem um paradoxo bem no coração do nosso mundo globalizado. Uma contradição que afeta tudo, desde o celular no bolso até as pessoas que o montaram. Bora mergulhar no que o ensaísta George Martini chama de globalização inacabada. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é bem complexa. Um clique e o dinheiro vai para o outro lado do mundo. Um navio leva produtos de um continente para o outro. Agora, para uma pessoa cruzar uma fronteira, nossa, o processo é radicalmente diferente. É essa contradição que a gente vai tentar entender agora. Então o autor, George Martin, ele dá um nome para isso: globalização inacabada. A ideia é até que bem simples. A gente abraçou a liberdade econômica para tudo, menos para o fator de produção mais básico de todos, que é o trabalho humano. É como se fosse um jogo com regras diferentes para o capital e para as pessoas. Olha, a contradição é gritante, não tem como negar. De um lado, um sistema que comemora a queda de barreiras para o dinheiro e para as mercadorias. Do outro lado, esse mesmo sistema constrói muros, às vezes literais, às vezes burocráticos, para controlar o movimento de gente. E isso não é uma ideia que surgiu do nada, não. Como o Pellegrino, que é citado no ensaio, aponta, essa é a grande contradição do nosso tempo. As regras do jogo da globalização simplesmente não valem para a migração internacional. E é claro que isso cria tensões enormes. Beleza. E aí, o que acontece quando a gente tem essa contradição na prática? De um lado, o mundo todo conectado que gera desejos, e do outro, barreiras que impedem as pessoas de irem atrás deles. Isso leva a gente para uma pergunta-chave. Afinal, o que faz as pessoas se mudarem? É curioso, né? O próprio motor da globalização acaba sendo o que empurra as pessoas a migrar. Ela escancara as desigualdades, cria aquele sonho de consumo de uma vida que parece estar ao alcance em outro lugar e, ao mesmo tempo, bagunça as economias locais. A migração deixa de ser só um desejo e vira muitas vezes uma questão de sobrevivência. Então, o ponto central é esse aqui, ó. A globalização cria tanto os produtos que viajam o mundo, quanto os migrantes que querem fazer esse mesmo caminho. Tentar separar uma coisa da outra é basicamente ignorar a lógica do sistema que a gente mesmo criou. Bom, e com isso a gente chega bem no centro da discussão. Afinal, a migração faz mal. Quais são aqueles argumentos que a gente sempre ouve contra ela e o que a análise do ensaio mostra sobre os custos e benefícios de verdade? Essa discussão sobre migração, ela é cheia de argumentos prós e contras, né? Tanto para quem sai do seu país quanto para quem chega no novo. O que o ensaio faz é organizar essas ideias para a gente poder analisar os pontos mais polêmicos e ver o que os dados realmente indicam. Uma das críticas mais pesadas, pensando no país de origem, é a famosa fuga de cérebros. Sabe aquela ideia de que uma nação investe na educação dos seus melhores profissionais só para ver eles irem embora para países mais ricos? E olha, é uma desvantagem que não dá para negar. Mas, como tudo na vida, tem o outro lado da moeda, as remessas de dinheiro. O ensaio destaca um número que é, assim, impressionante: 100 bilhões de dólares. É o que os migrantes mandam de volta para suas famílias todo ano. Esse valor é maior que muito investimento estrangeiro direto, se tornando um motor poderoso para o desenvolvimento e, de certa forma, compensando parte daquela fuga de cérebros. Ok, agora vamos virar a chave e pensar no país que recebe essas pessoas. Acho que o argumento que a gente mais ouve por aí é aquele de que os imigrantes roubam empregos e jogam os salários lá para baixo. É uma preocupação que faz sentido para muito trabalhador local. Só que quando a gente olha a análise do ensaio, a dinâmica é um pouco diferente. Muitas vezes, os migrantes vão ocupar justamente aquelas vagas de trabalho que os nativos já não querem mais. E por serem mais flexíveis, eles podem, na verdade, aumentar a produtividade da economia como um todo e até ajudar a segurar a inflação. Outro ponto que sempre aparece na conversa é o custo fiscal. Aquela ideia de que os imigrantes usam demais os serviços públicos, como escolas e hospitais, e acabam virando um peso para quem paga imposto. Mas, de novo, a análise mostra que o contrário pode acontecer. Muitos migrantes, principalmente os mais qualificados, pagam bem mais impostos do que consomem em serviços. Na prática, eles acabam expandindo a base de quem paga imposto, o que é fundamental para a saúde fiscal de um país. E a prova mais surpreendente disso vem de onde a gente menos espera. Tem uma citação de um documento da CIA que é, muito reveladora. No mais alto nível estratégico, a imigração não é vista como um problema, mas sim como uma vantagem competitiva gigantesca para manter a economia e a população de um país dinâmicas frente aos seus concorrentes.
Então tá, se os argumentos contra a migração parecem meio exagerados e os benefícios são reais, para onde a gente vai? O ensaio propõe uma mudança fundamental no nosso jeito de pensar sobre o assunto. A ideia principal aqui é que as políticas focadas só em parar ou controlar a migração simplesmente não funcionam, estão destinadas a falhar. Elas ignoram as forças globais gigantescas que tornam a migração uma realidade do nosso século. A proposta, então, é mudar completamente o paradigma. É sair dessa lógica de controle e ir para uma de gestão. Isso não quer dizer abrir todas as fronteiras sem regra nenhuma, mas sim criar políticas inteligentes que lidem com a migração como ela é. Tá, mas o que seria essa tal de gestão na prática? Primeiro, é reconhecer que a migração vai continuar acontecendo. Segundo, é trabalhar para maximizar os benefícios, tipo facilitando o envio de dinheiro para casa. E terceiro, é focar em diminuir os problemas reais, como proteger os migrantes de exploração e preconceito. Bom, e com isso a gente vai chegando ao fim da nossa análise. Fica claro que a globalização que a gente pratica hoje é seletiva, é contraditória. É uma globalização que move o dinheiro, mas prende as pessoas. E a grande reflexão que o ensaio deixa para a gente é essa aqui. Se a gente já aceitou um mundo onde não tem fronteira para o dinheiro e para os produtos, o que significa de verdade insistir em manter fronteiras tão rígidas para as pessoas? Quais são as consequências de viver nessa globalização que ficou inacabada?